Bom dia, hoje é sexta-feira, 10 de março de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. Não existe perdão para você. Nosso texto se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12 e o versículo 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Perdão é uma palavra bem curta, mas de um significado enorme. Muitos têm dificuldade de perdoar alguém quando é ofendido. Outros têm dificuldade em pedir perdão quando ofendem alguém. O perdão não é nada fácil. Para alguns, perdoar alguém ou pedir perdão é um ato de se humilhar, de se rebaixar, e isso não é bom. Mas o conselho bíblico é sempre de darmos o perdão àquele que nos ofendeu, e quando ofendemos alguém, pedirmos perdão. O perdão é importante para que bons relacionamentos perdurem por muito tempo. Às vezes, magoamos alguém sem perceber, mas quando isso acontece e chega ao nosso conhecimento, precisamos procurar a pessoa ofendida e pedir perdão. A pessoa que pede perdão é uma pessoa digna, respeitosa, que sabe valorizar a vida humana que foi Deus quem criou. No texto de hoje, o médico Dr. Lucas, quem escreveu esse texto, diz que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Jesus, quando aqui esteve em seu ministério, foi ofendido inúmeras vezes, foi xingado, foi cuspido. Mas Jesus perdoou a todos. Mesmo quando estava na cruz, ele olhou para baixo e disse: Pai, perdoa esses, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus tinha um coração bondoso e sempre pronto a perdoar. Qualquer pecado contra Jesus pode ter perdão. Mas Lucas aqui nos traz um detalhe muito importante. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Mas que pecado é esse que, quando feito contra o Espírito Santo, não há perdão? Estamos acostumados a ler a palavra de Deus, a ouvir bons sermões, nos dizendo que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz, e se cometemos algum pecado, se vamos até Cristo pedindo perdão, ele será perdoado. Mas como entender esse texto? Para isso, precisamos entender qual é a obra do Espírito Santo. Quando Jesus foi embora para o céu, deixou os discípulos e prometeu a vinda do Espírito Santo, o outro Consolador. O papel do Deus Espírito Santo é justamente encaminhar o pecador aos pés do Salvador. A Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo na vida do ser humano, não há como ele encontrar o caminho da cruz. Não há como aceitar Jesus como Salvador, porque é o Espírito Santo que fala ao nosso ouvido todos os dias, nos conduzindo à cruz. O pecado contra ele é quando várias vezes ele nos leva à cruz, ele nos convida, nos chama e nós ignoramos o convite. Simplesmente viramos as costas para a voz do Espírito Santo, ao ponto de que começamos a nos afastar, mas a nos afastar tanto que já não conseguimos mais ouvir o Espírito Santo nos chamar. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, um pecado de rejeição, de virar as costas. Ele não tem perdão, não porque o Espírito Santo não pode perdoar, mas porque a pessoa já foi tão longe, já deu as costas para o Espírito Santo, que não ouve mais sua voz e, por isso, não vai mais em busca de perdão. A Bíblia diz: Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Ao ouvirmos a voz do Espírito de Deus, precisamos entender que Ele está nos chamando para nos conduzir ao Salvador. Não vire as costas para Ele jamais. Não fique fazendo coisas erradas e sabendo que está num caminho contrário a Deus. A blasfema contra o Espírito Santo é falar contra Ele, é ignorar, é duvidar do seu amor por nós, é ir contra os ensinamentos deixados por Deus em sua palavra.
Se você se encontra em uma situação distante de Deus, às vezes fazendo algo errado, mas ainda ouve aquela voz que diz: eu não precisava estar aqui, esse aqui não é o meu lugar, ainda há tempo para você. É um sinal que o Espírito Santo ainda fala ao seu coração, que você ainda não foi longe demais para não ouvir sua voz. A próxima vez que ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, pare, ouça com cuidado, abandone o caminho mau que esteja caminhando e corra para os braços de Jesus. Quero orar com você. Querido Pai, obrigado por esse presente que é o Espírito Santo enviado a nós na terra, para cuidar de nós, para falar conosco, para nos encaminhar para a cruz do Calvário. Muitas vezes não queremos ouvir os conselhos do Espírito Santo e corremos um sério risco de perdermos a vida eterna por pecarmos contra o Deus Espírito Santo. Que nesse dia possamos renovar os nossos votos com o Senhor, que ao ouvirmos a voz do Espírito Santo possamos correr para os seus braços e assim fazermos a vontade de Deus e estarmos preparados para viver ao seu lado para sempre. Nos entregamos em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.